E aí, rapaz, como é que tu tá, hein? Aqui tá frio, velho, mas tá frio pra caralho. O vídeo de hoje, claro, é um vídeo muito especial. Hoje eu vou dar pra vocês algumas dicas. 5 dicas! Vocês gostam de 5 dicas, né? 5 dicas pra começar a jogar Chrono Trigger. Vocês estão ligados? A gente fala de Chrono Trigger pra caramba, a gente faz live de Chrono Trigger tem trocentos anos, a gente ama Chrono Trigger. Tem Chrono Trigger em todo lugar aqui. Mas eu sei que muita gente ainda não jogou. Sei lá, o teu irmão quer jogar Chrono Trigger agora. Você quer dar uma dica? Sabe aquela pessoa que nunca jogou Chrono Trigger que você fala, cara, joga lá e às vezes começa a jogar e se enrosca um pouco? Então fica aqui algumas dicas pra iniciantes em Chrono Trigger, pra você pegar o jeito ali. Então fica tranquilinho aí que eu vou te dar 5 dicas pra não passar perrengue nenhum jogando Chrono Trigger. Se liga aí. A primeira dica de hoje é sobre um item maravilhoso, baratinho, que é muito menosprezado pelas pessoas que jogam, que é o Tonic. O Tonic, pra quem não sabe, é um itemzinho que te recupera HPzinho. O Tonic é um item maravilhoso. O Tonic custa 10 conto e recupera 50 de HP. O nome dele é Potion, se você estiver jogando a versão de DS. É importantíssimo você ter um estoque legal. Por quê? Porque você manter a sua party sempre curada é essencial em qualquer RPG. No Chrono Trigger não é diferente. E logo no começo do jogo, você vai chegar em lugares que você não pode comprar itens a seu bel prazer. Um abraço pra prisão do jogo, The Trial. Se você cair lá sem itens de cura, você pode passar por maus bocados. Especialmente porque você não vai ter um healer no seu grupo. E ainda que você tenha um healer no grupo, a gente sabe que MP, Magic Power, vale ouro nos JRPGs. Então compre Tonics. Tonic é muito barato. Enche seu grupo de Tonics. Eu, quando jogo Chrono Trigger, desde a primeira vez que eu tenho uma mania de comprar 99 Tonics. Se você não sabe, então quando você acaba de voltar ali da primeira vez que você viaja pro passado, compra um estoque de Tonic, que aí você não vai ter problema nenhum quando for jogar. Salve sempre que possível. Sabe por quê? Chrono Trigger é um jogo das antigas, é um jogo dos anos 90. E sabe o que os jogos dos anos 90 não costumavam fazer? Salvar sozinho. Autosave não acontece em Chrono Trigger. Se você não ficar salvando o jogo, quando você morrer, já era. Então, salva teu jogo. Se aproveita, cara, que Chrono Trigger salva muito rápido. O jogo salva em menos de meio segundo. Já, pá! Você botou pra salvar, o jogo já salvou, sacou? Vou até repetir pra você entendeu. Pá! Então aproveita e salva sempre que possível. Você pode salvar o jogo sempre que você encontrar aquele chururu, que é o save point do jogo, ou quando você tiver no mapa do jogo, e aí você pega e salva ele tranquilamente. Sempre salva teu jogo. E essa dica é ligada diretamente com a próxima dica, que é muito importante, que é... compre Shelter. A maioria dos jogos da Square, o item que recupera HP e MP, que geralmente é o Tent, nos save points, costumam ser meio caros. Isso não acontece no Chrono Trigger. O Shelter não é tão caro assim. O Shelter tem um valor bem justo pra você comprar no Chrono Trigger. Vale a pena comprar Shelter sim. E tem a manha do Shelterzinho que você pode ficar pegando ali na floresta indefinidamente, mas é muito chato ficar indo e voltando lá pegando um monte de Shelter. Na boa, compra Shelters também. Tenha sempre um número bacana de Shelters. Sempre deixa pelo menos um 4 ou 5 Shelters no seu estoque. A quarta dica de hoje: não jogue a versão de PlayStation. Sim, senhoras e senhores. Mas deixa eu até mostrar pra você não cair na versão errada. Essa aqui é a versão ocidental de PlayStation do Chrono Trigger. Ela vem Chrono Trigger e Final Fantasy IV, que chama Final Fantasy Chronicles. Ou se você pegou a versão japonesa, que é essa aqui, que é do PlayStation e tal. Aliás, se você quer saber sobre todas as versões de Chrono Trigger que existem, não deixa de ver, vou deixar um card aqui. Não deixa de ver não, esse vídeo tem bastante curiosidades e é bem legal também. Acho que é o vídeo mais visto aqui do canal. Pois bem, essa versão aqui é legal pra quem coleciona. Não jogue essa versão. Eu sei, você faz o que você quiser da sua vida, claro. Mas se eu puder dar um conselho, essa versão aqui não é boa. Por que essa versão de Chrono Trigger não é boa? Ela tem muito loading, cara. Se tem uma coisa que me deixar passado, é que Chrono Trigger não tem load times. Sim, pouquíssimas vezes você vai ver o jogo demorar a passar de uma transição para outra. Mas infelizmente isso acontece sim na versão de PlayStation. Foi um port bem mal feito que ele foi feito na época e tal. Então não recomendo. De legal mesmo nessa versão tem os desenhos animados ali, os animes, mas hoje você pode ver essas cutscenes no YouTube. Então olha no YouTube as cutscenes do jogo, nem são tantas assim. E na hora de jogar, joga ou a versão do Super Nintendo ou a versão do DS.
ou a versão do Steam. Muita gente fala mal da versão do Steam, mas a versão do Steam já foi corrigida. A minha versão favorita é a versão do Super Nintendo mesmo, então... E a última dica de hoje é que muita gente esquece que você pode escolher entre Active e Wait do modo de batalha. Quando o jogo começa, a primeira coisa que ele fala é: escolhe se você quer Active ou Wait. A pessoa já toma um susto, né? Inclusive isso aí deixa muita gente apavorada no começo do jogo. Tanto faz, escolhe qualquer uma, porque você pode trocar a hora que você quiser no menu do jogo. O que a gente recomenda pra quem tá começando? O modo Active, a barra sua que determina o seu ataque e o ataque do seu inimigo, ela não para, então você não tem tempo de pensar a respeito da sua estratégia. Até tem tempo, mas tem menos tempo pra pensar. Então ela é indicada pro pessoal que já conhece o jogo. Pra quem não conhece, é recomendado o modo Wait. Agora, eu vou falar a verdade, sai jogando no Active mesmo, porque o jogo fica mais rapidinho. Inclusive, você pode mexer no menu na velocidade da batalha, que fica bem legal pra quando você quiser farmar e tal. Mas lembre-se que você sempre pode mexer na velocidade da batalha e se o modo vai ser ativo ou wait. Muito bem, meus amigos, esse foi um vídeo bem pra quem tá começando no Chrono Trigger, ou se você tá indicando o Chrono Trigger pra uma pessoa que não tá muito acostumada a jogar um JRPG. São 5 dicas muito essenciais, mas pra quem nunca jogou o jogo, pode salvar a vida loucamente, tá? E eu quero ouvir também a dica de vocês aqui embaixo pro pessoal que tá começando. E falando em Chrono Trigger, lembrando que nós temos a mais linda e mais cheirosa, maravilhosa página de Chrono Trigger do mundo, que é a Chrono Trigger dos Croneiros, Oi Saulo, lá no Facebook. A gente faz lives na twitch.tv. Se quiser me adicionar no Instagram, é @SauloRaical. E o YouTube é aqui mesmo onde você já tá, né? Então se você não é inscrito, inscreve aí, rapá. Eu vou ficando por aqui e você fica por aí, hein? Tchau!